Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 8, título As Duas Testemunhas, e agora eu vou ler o texto-chave. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse 11:3. Quando João, o revelador, se referiu às duas testemunhas, ele também se referiu a você e a mim. Pessoas que testemunham. É muito importante lembrar que a palavra de Deus é a única segurança que temos para permanecermos seguros nesse período de engano e ilusão. Todos nós nos preocupamos com o perigo, a violência, as guerras, os desastres naturais e a fome. E apesar dessas coisas ameaçarem a vida das pessoas na Terra, um perigo ainda maior ameaça a humanidade. A ideia de que a Bíblia é irrelevante e Deus não existe. Mesmo que algumas pessoas não creiam na existência de Deus em suas palavras, continue a orar e a viver os princípios bíblicos a cada dia. Você vai perceber que não é fácil estudar a Bíblia, especialmente porque tantas outras coisas parecem mais atrativas e envolventes. Não espere que a Bíblia o seduza como um romance ou um filme. É preciso esforço e oração para entender o conteúdo de um livro que existe há tantos séculos. O convite é para que você decida estudá-lo intencionalmente, permitindo que suas palavras tenham o efeito que Deus deseja produzir em sua vida. Experimente e sinta a diferença. Agora eu vou ler os dois textos com outros olhos. O primeiro. A religião é um conto de fadas para pessoas com medo de escuro. Stephen Hawking, físico, ateu e cosmólogo. Eu disse aqui que tem gente que não acredita que Deus existe, né? Stephen Hawking é um deles. E ele diz que a religião é um conto de fadas para as pessoas com medo de escuro. Ele diz que as pessoas inventam Deus porque tem medo de escuro. Mas eu prefiro esse segundo, né? Segundo texto. O ateísmo é um conto de fadas para pessoas com medo da luz. John Lennox, matemático e filósofo cristão. Stephen Hawking diz que a religião é um conto de fadas para quem tem medo de escuro, né? Mas a gente sabe que não é verdade. Esse daqui diz o seguinte: eu sei que Deus existe. Você diz que eu tô dizendo isso por medo do escuro, mas para mim é você que tem medo da luz. Você tem medo de ver a luz de Deus, de acreditar em Deus, e por isso você diz que ele não existe. Agora eu vou comentar além do estudo. Às vezes nós ficamos chocados com os registros históricos em que a Bíblia foi totalmente rejeitada e abandonada. Mas pensando em nossos dias, no que a situação é diferente? A gente sabe que hoje em dia a Bíblia também é muito rejeitada, né? E dessa vez não é porque ela é proibida, né? No passado, o inimigo tentou jogar sobre Deus a culpa pela miséria humana e incitou a humanidade a considerar todas as religiões uma farsa e a Bíblia uma fábula. Como nós podemos nos proteger para não cairmos na mesma armadilha hoje? Eu acho que essa lição inteira de hoje foi uma resposta para essa pergunta, né? E uma coisa que eu queria acrescentar é: leia a Bíblia por conta própria. Fala pra gente estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia não é acreditar naquilo que você ouviu falar. É você mesmo ir lá, abrir a Bíblia e estudar, para você ver se aquilo que você ouve é realmente aquilo que está escrito lá. E por hoje é só. Dá o like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho para a gente estudar a lição juntos todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.